Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, vejam só. Hoje a gente vai começar um novo conteúdo. A gente vai falar aí sobre o continente americano, o nosso continente. E aí, uma coisa que é interessante ser dita é que, quando a gente fala da América, a gente não fala unicamente dos Estados Unidos ou Canadá, mas sim de toda a extensão territorial, tá bom? E aí, o continente americano, como um todo, ele tem uma área de 42.560.270 quilômetros quadrados, né? Ele tem aí, ele é banhado por 3 oceanos, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Glacial, né? E é considerado o continente de maior extensão territorial de uma ponta à outra, certo? E aí, quando eu falo que quando a gente se fala do continente americano, a gente está falando da América como um todo, é porque existe o processo de regionalização desse continente. E aí é quando a gente se refere a apenas a alguns países do mesmo, né? Que é o processo de regionalização físico-geográfica. Então, quando a gente pega toda a América do Norte, a gente vai ter aí, ou melhor, quando a gente pega toda a América, a gente divide ela em 3 partes nesse processo físico-geográfico, onde a gente pega a América do Norte, né, que é composta aí pelo Canadá, Estados Unidos e México, né? A gente tem também a questão do Alasca, que é pertencente aos Estados Unidos, tem a sua representação, né? E a Groenlândia, que tem aí uma dinastia à parte, mas também como correspondente dos Estados Unidos, tá bom? Então, quando a gente fala da América do Norte, a gente se resume basicamente a esses 3 países. Quando a gente chega para a parte central, a gente já muda a intitulação. É onde fica a América Central, né? E aí, essa América Central, ela tem uma extensão maior e agrupa 7 países, né? E entre esses 7 países a gente tem Cuba, Haiti, não é Haiti, eu errei. Haiti é diferente, né? Bem diferente. A Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, né? Todos esses países eles fazem parte aí da América Central. Já quando a gente desce para a América do Sul, a gente tem os países aqui como o Brasil e os demais que fazem fronteiras com ele e o Chile, que não faz fronteira com o Brasil. Então vejam só, de todo um continente há um processo histórico-cultural que divide, que acaba enfatizando ainda mais essa questão dessa regionalização físico-geográfica, né? Principalmente quando se julgam isso através da economia. A gente vai ter os países do norte e os países do sul, e que estão divididos aí em dois, entre aspas, dois mundos, que é distinguido pela economia de cada um desses polos, tá bom? Quando a gente passa para a questão da regionalização histórico-cultural, vejam só, a gente tem a física, melhor, regionalização físico-geográfica, que é como é distribuída a regionalização desse continente em 3 partes, América do Norte, América do Central e América do Sul. Mas também temos a questão da regionalização histórico-cultural. E o que é isso? É quando a gente pega todo o continente americano e divide em 2. E por quê, gente? Vejam só. Essa divisão implica justamente no seu processo histórico-cultural. Como esses territórios eles foram ocupados, o processo cultural que foi praticado ao decorrer dos anos aí. Então vejam só, quando a gente faz isso, a gente pega e divide a América em dois polos.
a América Latina e outra a América Anglo-Saxônica. E aí a América Anglo-Saxônica é os Estados Unidos, Canadá, né? E que tem a predominação inglesa. E aí é de onde vem a língua inglesa, né? O falado inglês. Isso é uma questão histórico-cultural dessa região, né? E temos também a América Latina. A América Latina ela é bem mais vasta, porque ela atende todos os outros países do continente, incluindo o México, né? Aí, a América Central e a América do Sul. Todos os países que compõem essa estrutura aí, elas fazem parte da América Latina. E aí a América Latina, ela já tem uma variação linguística maior, ela já tem uma diversidade maior de nacionalidades, de povos, de culturas, de ritmos, enfim, de forma geral. Então, a gente pega a América e divide no processo de regionalização histórico-cultural, dividir ela em duas, que é justamente o processo histórico construído ao longo dos anos desse continente, assim como também a própria cultura, mesmo quando se trata só de uma, como no caso da América anglo-saxônica, né, que tem aí os ingleses com maior intensidade, como também na América Latina, que tem uma diversidade maior de povos, de cultura, né? Uma diversidade maior, tanto em questão territorial, como também nas descendências culturais desses povos que aí habitavam, tá certo? E aí, também no conteúdo de vocês, tem um tópico que fala sobre o processo de colonização, de povoamento e a colonização de exploração. E o que isso significava? O processo de colonização de exploração focava no sistema de explorar as terras, né, do continente americano. E aí eu foco no continente americano como um todo. Então, tipo, mesmo o processo de imigração de povos que vinham de fora, vinham para a América, explorar as riquezas naturais e depois que alcançava o seu objetivo, voltava para o seu continente, né, para o seu continente de origem. Já o processo de colonização de povoamento eram também um processo de imigrantes, desculpa, que vinham para a América para fazer o sistema de exploração, mas que por fim acabavam ficando, né? Acabavam ficando para morar na América e construir a sua família, e aí é quando começa o processo de descendências, né, de outras nacionalidades, tá bom? Indo mais além, a gente tem o processo de regionalização socioeconômica. E aí não muito diferente de outras temáticas que a gente já viu que focam nesse eixo. A gente tem aí a divisão de países do continente americano, do eixo norte e do eixo sul, que caracteriza justamente os valores econômicos desses dois eixos. No norte, predomina os países de IDH mais elevados e os países do sul são caracterizados aí por um desenvolvimento mais tardio, entre aspas, mais tardios, né? Que ainda foca muito na questão da agropecuária, os investimentos industriais são mais reduzidos. Já dos países do norte já tem um alto escalão industrial, são reconhecidos em escala mundial pela sua moeda, né, que aí a gente tem o dólar. Tem também uma herança cultural da língua, né, o inglês, que também é conhecido como uma fala utilizada no mundo inteiro, né? Então, todos esses elementos, tanto culturais como também econômicos, acabam que influenciando a organização desse espaço, dividindo ele em dois mundos, né? Os países do norte como um mais desenvolvido e os países do sul como
aí os países subdesenvolvidos, né? Que migram entre um processo agropecuário, passando por melhorias, investindo em processos industriais, tá bom? E aí é importante ser dito que nem todos os países que ficam na escala sul são países subdesenvolvidos, né? Alguns são emergentes, outros têm uma escala econômica mais baixa, tá certo? E aí são processos que necessitam ser estudados detalhadamente para se entender o porquê acontece o atraso desses países do Polo Sul, né? Do Polo Sul, tá? Quando se trata da questão socioeconômica, tá certo? Por hoje, né? Aí um resuminho um pouco da nossa atividade. A gente tem, ou melhor, do nosso conteúdo, a gente vai ter a atividade da página 108 para ser respondida e enviada. Lembrando da importância do cabeçalho, né? Para eu saber qual é a atividade que vocês estão realizando, tá bom? Façam a leitura de todo o conteúdo, anotem as dúvidas e qualquer dúvida que surgir, vocês me mandem, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até a próxima.